Então, item 1, PLC 122. Página 25 da... Pode tirar, vai. O substitutivo do item 1 está avulso porque houve uma modificação no substitutivo e será lido posteriormente pelo relator. Então, o projeto ele altera a lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 140 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, e ao artigo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e da outras providências. A autoria, a deputada Iara Bernardi, a relatoria, o senador Paulo Paim. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Senhora Presidenta, esse PL 122 está tramitando entre Câmara e Senado há uns 11 anos. E, na presidência dessa comissão, depois de eu dialogar com praticamente todos os senadores, não houve entendimento de quem deveria ficar com a relatoria. Buscando o fim desse impasse e querendo contribuir para uma aprovação de uma redação que fosse construída com 10, 20, 30, 100, 200 mãos, nós assumimos a relatoria. A partir daí, comecei a dialogar com todos os setores na busca de um entendimento. Não houve um entendimento com todos os setores como eu gostaria que acontecesse. A partir daí, conversei com a minha bancada, fizemos contato com inúmeros setores e apresentei um relatório. No dia que eu ia ler o relatório, aqui nesta comissão, a presidenta resolveu tirar de pauta mediante o apelo de líderes. E assim ela fez. Não fui eu que retirei de pauta, foi a presidenta que retirou mediante o pedido dos líderes. Não foi uma decisão de vocês. Com seu aval. Claro, presidenta. Né, presidente? Eu sou relator da matéria. Claro. E ninguém vai me tirar a relatoria. Eu estou dentro do prazo regimental. Vossa Excelência retirou a matéria de pauta, a pedido dos líderes. Naquela sessão, naquela reunião. Exatamente. Vossa Excelência retirou a matéria de pauta a pedido... reunião. Sim, presidente. Eu não estou dizendo nada além disso. Tá. Se a senhora deixar eu falar, eu falo. Senão eu lhe passo a palavra. É só para esclarecer, desculpa. Muito bem, mas um dos dois fala, ou eu ou a senhora. Quem é que fala? Quer relatar? Relator é o senhor. Então deixa eu falar. Se não der a palavra para o relator, mandar para quem? Aí é difícil. Pois bem, a pedido dos líderes, naquela reunião, a presidenta retirou a matéria de pauta. Qual foi a justificativa que os líderes deram naquele momento sobre o relatório que eu ia ler? Disseram os líderes, e não teve um líder, não teve nem do nosso partido, nem do PT, do nosso partido, que defendeu que a matéria fosse votada. Isso tem que ficar muito claro a todos os setores, porque tem gente que dá um discurso para fora e outro para dentro. Quer ficar bem na foto e, na verdade, não assume posições. Eu conheço muito bem esse jogo. Eu estou há quase 30 anos nessa casa. Esse jogo eu conheço. E não me tirem para bobo. Eu assumi, com a relatoria desse projeto, eu sabia da responsabilidade. Eu sabia muito bem o que representa esse projeto. Fiz de tudo, construindo a linha de que a gente combata o ódio, a intolerância, a agressão, o desrespeito às pessoas. Em todo sentido. Negro, índio, religioso, orientação sexual, enfim, é um projeto global que beneficia a todos. Tive a coragem que muita gente não teve. Assumi, e o meu relatório está divulgado para todo o país. Não há quem não conheça o relatório. Então, se alguém está recuando na discussão, não é aqui, não. Quem está recuando é o outro lado da rua. E eu disse que eu ia dizer aqui quando me provocaram. E cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Pois bem, me procuraram essa semana de novo, eu vou dar o nome aqui de um por um. Comigo não tem meio termo.
Estou tão cheio quanto o Walter Pinheiro já de muita coisa que me vem acontecendo e a sacanagem por baixo do pano. Tão cheio quanto o Walter Pinheiro. Talvez esse projeto seja o momento de eu tomar uma decisão que talvez eu tenha que tomar devido à sacanagem que estão fazendo. De dizer uma coisa e fazer outra e querer jogar nas costas do relator. O relator apresentou o seu projeto. Apresentei. Malo bem, para o malo, para o bem, eu apresentei. E a sociedade toda sabe. Agora, o que aconteceu? Essa semana, vou dar um nome aqui, de um por um, pena que não tem aqui. O senador José Pimentel, que é líder do governo na casa, não sei que mudou o líder, se mudou o líder, me digam. O líder do Congresso. Do Congresso do governo me procurou e me disse o seguinte: pai, nós íamos ter uma reunião na terça-feira com o Gilberto Carvalho, com a Maria do Rosário, para discutirmos esse tema, para tentar construir um ajuste ainda no tema. Eu digo, tudo bem. Chegou na terça, infelizmente, morreu o nosso querido Marcelo Deda. Com a morte do Marcelo Deda, Pimentel me disse que o Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República, pediu a ele, olha, peça para o Paim, e não foi só o Pimentel, o líder do PT também, o Wellington Dias, e também o Walter Pinheiro. Os três me procuraram. Peça para o Paim que nós queremos ter uma reunião lá na presidência com ele e com os setores para ajustarmos a votação do projeto de forma definitiva. Esse pedido não fui eu que fiz a ninguém. O pedido veio dessas três pessoas que aqui eu falei. Eu não escondo dados, eu sou contra o voto secreto e qualquer malandragem secreta, eu vou diretamente no assunto. Os três me pediram que na quinta-feira eu esteja lá no Gilberto, estou dando o nome das pessoas, pessoal. Fofoca por fora não me interessa, eu estou dando o nome das pessoas. O Wellington Dias, líder do PT e do Bloco, José Pimentel, líder do governo, e Walter Pinheiro, senador da República e vice-líder do PT. Pediram para mim, Paim, nós queremos dar uma olhada no projeto. Queremos que a gente possa sentar nessa quinta-feira. Nós sabemos que o projeto avança, mas nós queremos fazer uma discussão maior com outros setores de governo. Estamos pedindo para ti, a partir desses três companheiros do Partido dos Trabalhadores, que haja essa reunião primeiro, antes da leitura do projeto e antes da votação. Esse é o pedido que eles me fizeram, presidenta. Fui aqui muito transparente, mais transparente impossível. O meu projeto está divulgado, o nosso relatório está divulgado, lido, fiz uma alteração, e agora está, então, nesse impasse. Eu gostaria muito mesmo, que o nosso querido José Pimentel estivesse aqui. Eu gostaria até, se ele estiver nos ouvindo, José Pimentel, pela relação direta que a gente tenha, que você venha aqui ao plenário. O meu líder, o Wellington Dias, pela relação direta que nós temos, que você venha aqui no plenário. E o meu querido líder sempre, Walter Pinheiro, que venha também aqui ao plenário e diga se tudo que eu estou dizendo aqui é fato ou não é. Esse projeto está há 10, 11, 12 anos. Eu acho que está no momento de resolvermos definitivamente essa questão, com uma redação que atenda efetivamente todos os setores. Ninguém, como eu digo, ninguém que é do bem pode ser favorável ao ódio, à violência, à intolerância, à agressão e até assassinato de pessoas. Eu sei que essa redação nos une. Essa redação nos une. Se essa redação nos une, presidenta, eu, atendendo o pedido desses três, é que nós queremos ter essa reunião na quinta-feira. Presidente, eu preciso fazer um registro. Senador Eduardo Lopes. No que pese o esforço do nosso relator, senador Paulo Paim, nós conversamos várias vezes no plenário sobre esse tema, mas no que pese esse esforço para construir esse relatório, que venha convergir, eu tenho que levantar aqui uma questão de um trâmite que está sendo desrespeitado aqui
creio eu, e vou buscar essa informação pela própria comissão. Porque alguma coisa, realmente, como o senador Paulo Paim falou, alguma coisa estranha está acontecendo. Porque no dia 20, quando foi decidido aqui com os líderes, como foi citado, que seria retirado de pauta o projeto, para que nós estudássemos, conversássemos, estranhamente o projeto voltou de novo para a pauta. Então, eu acho que se os líderes decidiram, com a anuência do relator, que era para ser retirado para conversar, eu creio que só poderia voltar com a anuência dos próprios líderes. Não poderia voltar por voltar. Não é automático, não é um processo automático voltar para a pauta. Muito bem, retirado de pauta no dia 20, eu entrei com um requerimento, está aqui o requerimento na minha mão, datado do dia 20 de novembro, aonde esse requerimento pede o apensamento desse projeto à comissão que está estudando o Código Penal. Então, esse projeto 122, o PLC 122, existe um requerimento na mesa de apensamento para a comissão do Código Penal. Eu apresentei na mesa, perguntei à secretária da mesa, e nós iríamos votar no mesmo dia esse requerimento, inclusive por concordância unânime dos líderes. A informação que eu recebi, que teria que chegar o processado para poder votar o requerimento. Se passou uma semana, na quarta-feira, dia 27, eu encontrei a senhora no corredor, junto com o funcionário, junto com o assessor da senhora, e perguntei, não foi votar naquele dia, aguardando o processado. Na quarta-feira, dia 27, eu chego ao presidente, eu chego à secretária, vamos votar o requerimento hoje? Ela disse, olha, o processado não chegou ainda. Eu disse, mas tem uma semana. Disse, olha, foi solicitado pela mesa à comissão o processado, e o processado não chegou ainda. Uma semana. Eu encontrei a senadora no corredor e perguntei à nossa presidente, o processado não chegou na mesa ainda. E a senhora disse desconhecer o requerimento da mesa para levar o processado para a mesa, para nós votarmos o requerimento. Que tire esse projeto de uma vez por todas da comissão e da pauta aqui, porque é um assunto para o Código Penal. Então, das duas, uma, eu quero essa informação da comissão. Existe esse requerimento da mesa pedindo esse processado ou não? Porque é temerário esse trâmite que está acontecendo aqui na comissão. Se existe um requerimento, ainda que o senador Paulo Paim não tivesse disposição nenhuma para tirar o projeto hoje, e ainda que a galeria estivesse gritando aqui para votar o projeto, independente de mérito, independente da posição de cada um, ele não poderia ser votado, ao meu entender. Porque se existe um requerimento, pedido de apensamento, e esse requerimento não foi votado, como é que o projeto volta para a pauta para ser votado aqui? Então é temerário isso. É temerário. Então eu quero as informações da mesa. Agora, o processado tem que chegar hoje para nós votarmos hoje o requerimento. E uma vez votado o requerimento, eu tenho certeza que vai ser aprovado, o projeto vai ser apensado à Comissão de Código Penal e o relatório vai ser emitido pela Comissão do Código Penal. E o assunto vai ser tratado como tem que ser tratado. Eu vou pedir ao pessoal... Olha só, eu vou pedir silêncio. Eu vou pedir silêncio. Eu estou com a palavra. Por favor, gente, eu vou pedir silêncio. Não, eu vou pedir silêncio para a gente poder conseguir conduzir a nossa reunião. Só um minutinho. Então... Eu estou com a palavra. Conclui, senador Eduardo Lopes, que em seguida eu preciso fazer aqui os esclarecimentos que Vossa Excelência está pedindo. Eu quero as informações, porque a informação da mesa, secretaria da mesa, é que o processado Quem foi vai emitir solicitado... as informações aqui sou eu, como presidenta dessa comissão. Mas eu quero a informação. Senador Eduardo Lopes. Agora. Senador Eduardo Lopes. Me desculpe. Só para esclarecer, Vossa Excelência. Então eu quero esclarecer. Vossa Excelência
com certeza, entrou com requerimento na mesa do Senado, solicitando que haja um apensamento deste projeto ao Código Penal. A mesa do Senado já encaminhou essa solicitação para a Comissão de Direitos Humanos para que proceda o encaminhamento do processado. Assim que o processado chegar à mesa do Senado, será votado o requerimento apresentado por Vossa Excelência. Qual a data? Senador, se o senhor me permitir, eu preciso explicar. Eu preciso da informação completa. Eu vou dar a informação. Se o senhor me respeitar, eu consigo falar. Claro. Então, olha só. Esta comissão, a senhora considera que esteja desrespeitando a senhora? Na reunião anterior, esta comissão, a pedido, conforme foi relatado pelo senador Paulo Paim, relator da matéria, a pedido dos líderes partidários, que de forma surpreendente nos abordaram aqui durante o trabalho da comissão. Não houve nenhuma conversa antes, não houve nenhum pedido antes. Surpreendentemente, alguns senadores, e parte deles do meu partido, solicitaram que retirasse da pauta. Eu só fiz isso porque tive a anuência do relator. Porque se eu não tivesse a anuência do relator, eu não teria retirado da pauta daquele dia. E aí eu explico, Vossa Excelência, eu retirei da pauta daquele dia. Eu não retirei da pauta, não foi esse o acordado. Definitivamente. Eu retirei da pauta daquele dia. Não foi esse o acordado. Senador, eu estou presidindo esta reunião e solicito Vossa Excelência que me escute nesse momento. Eu retirei da pauta daquele dia e mantive na pauta para que ele fosse votado na reunião seguinte. Posterior a isto, eu fiz uma conversa com a minha bancada. No mesmo dia, durante a reunião que acontece todas as terças-feiras ao meio-dia, informei a minha bancada que o projeto permanecia na pauta e que nós iríamos votar na próxima reunião. Esta próxima reunião é a reunião de hoje. Ele continua na pauta. Ele não foi retirado permanentemente. Ele foi retirado naquele dia para que nós pudéssemos dialogar. A pedido dos líderes, inclusive do líder Wellington Dias, do senador Walter Pinheiros, que me abordaram e pediram para retirar. Na verdade, o senador Walter Pinheiro falou em nome do líder Wellington Pimentel. O Wellington Pimentel não me pediu... O Wellington Dias não me pediu para retirar por telefone nem pessoalmente. Eu atendi um apelo vindo do senador Walter Pinheiro, que falou em nome do líder e outros líderes que estavam aqui. Vossa Excelência também estava presente aqui naquele dia. Então, a pedido de líderes, nós retiramos da pauta daquele dia. Mantive na pauta para ser votado na sessão seguinte, que é esta que está acontecendo hoje. E eu informei a minha bancada, no mesmo dia, na terça-feira, com a presença do senador Paulo Paim, que o projeto estaria mantido na pauta. E ele está mantido. Quero dizer ainda que, pela orientação de voto da liderança do PT, que é da liderança que orienta o bloco de apoio ao governo, eu estou com a orientação de voto. Aqui diz o seguinte: a AGU é favorável ao projeto, o Ministério da Defesa não tem nada a opor, o MEC é favorável ao projeto, o Ministério da Justiça é favorável ao projeto e o Ministério do Trabalho e Emprego é favorável ao projeto. Portanto, a informação de que chega verbalmente por alguns parlamentares de que a Casa Civil é contra, de que a Secretaria de Relações Institucionais é contra, de que a Secretaria da Presidência da República quer sentar para conversar, eu quero informar a vocês que nenhum ministro, nem da Casa Civil, nem da Secretaria de Relações Institucionais e nem da Secretaria da Presidência da República ligou para esta presidência pedindo qualquer tipo de conversa. Ninguém me ligou. Portanto, eu estou seguindo a orientação do governo, que é uma orientação para todo o bloco de apoio ao governo, e é isso que está escrito aqui, é assim dessa forma que eu estou procedendo. A minha pergunta ao relator agora.
Eu quero solicitar ao senador Paulo Paim se ele está pedindo retirada de pauta ou se ele está pedindo adiamento de votação, porque este projeto não é terminativo nesta comissão, ele ainda vai passar por outras comissões, terá a oportunidade de ser debatido em outras comissões e ser debatido no plenário. Ele não é terminativo. O nosso apelo aqui, senador Paulo Paim, é que façamos a leitura do relatório e, se for da conveniência dos senadores, peçam vista, mas seria muito bom que o relatório fosse lido hoje, para que o conteúdo do relatório seja de conhecimento de todas as pessoas e não apenas dos senadores. Mas aqui nós temos Pela ordem, presidente. Público muito grande. Pela ordem, então, presidente. Primeiro Pela eu quero ouvir o pela senador... Ordem. Não, pela ordem. Eu quero ouvir o senador Paulo Paim. Salvaguarda. Pela ordem. Eu peço silêncio ao plenário. Pela ordem, presidente. Senador, eu fiz uma pergunta. Eu mantenho meu entendimento. Eu creio que não podemos ler o relatório nem votar enquanto não for votado o requerimento. Tem 15 dias que foi pedido, não me deram a data de quando foi pedido o processado. Eu vou pedir à secretaria para me informar. Então, a secretaria vai me informar. Quando que a mesa pediu o processado? Eu creio que é temerário isso, enquanto não for decidido pela votação do requerimento no plenário, esse relatório não pode ser lido e nem votado aqui na comissão. Senhor presidente. Eu solicito silêncio. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou solicitar ao senador Paulo Paim primeiro, depois vou conceder a palavra ao senador Magno Malta. Primeiro, quero solicitar ao senador Paulo Paim qual é a solicitação dele. Se ele está pedindo retirada de pauta ou se ele está pedindo adiamento de votação. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Aqui ninguém... Pessoal, você tem que ter claro o seguinte... Aqui ninguém ganha no grito, nem Pedro, nem Paulo, nem João. Ninguém ganha no grito, não existe isso. Segundo, pessoal, eu quero de novo aqui, de público, me dirigir ao líder do governo no Congresso, senador José Pimentel, que não falei com ele ontem à tarde. Ele fez contato com a Secretaria-Geral da Presidência e pediu que houvesse mais uma reunião na quinta-feira, antes do parecer final. De qualquer jeito, com vista ou sem vista, o projeto, a presidência vai orientar ao plenário, não será votado hoje. Isso a presidência vai orientar vocês. Porque o vista ou sem vista é um direito regimental que alguém vai pedir. O que a Secretaria-Geral da Presidência, e não a Casa Civil, via o líder José Pimentel, pediu que houvesse uma reunião para tentar uma última alternativa de entendimento nessa quinta-feira. Estou falando para a TV Senado, para todo o Brasil. O líder do governo no Congresso, o nosso querido senador José Pimentel, me falou ainda ontem no plenário, e na minha frente falou com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Então eu estou percebendo qual é o jogo malandro aqui que está vendo. Quem fica com a bomba no colo? Isso aqui não é uma bomba, é um projeto que trata de vida, de direitos humanos. Não podemos levar para esse campo. Então eles têm que me dizer aqui. Calma. Eu quero mais uma vez me socorrer aqui para nós sair desse impasse, que o plenário tem que saber isso. Independente do que vai acontecer, a matéria não será votada porque o plenário tem direito a pedir vista ao projeto. Então não será votada. O que a Secretaria-Geral está pedindo, quero repetir de novo, eu não sou louco por estar assumindo essa responsabilidade em público. O líder do governo, José Pimentel, pediu para mim que houvesse essa chance de construir um entendimento
na quinta-feira que houvesse uma reunião. Leia-se de passagem que quando a presidenta aqui falou da reunião da bancada, e falou corretamente, lá estava ajustado que essa reunião, na busca do entendimento, seria na terça-feira. E a presidenta concordou. Todos nós concordamos. O que aconteceu? Nessa reunião, infelizmente, com o falecimento do Deda, repito, a reunião foi adiada para quinta-feira. O José Pimentel, ontem no plenário, me confirmou isso, que havia esse interesse. O que não pode aqui nesse plenário ficar aquilo, quem quer adiar e quem quer votar. Essa não é a questão que está em jogo. Aqui nesse plenário tem que ficar claro quem quer construir uma lei e aprovar a lei. E quem quer jogar para a torcida. Eu não jogo para a torcida nem de A e nem de B. Eu, quando assumi essa responsabilidade, e é uma responsabilidade política, social, assumi no longo dos meus 30 anos de mandato. E de quem tem uma relação muito clara com todo mundo. Tanto com os evangélicos, quanto com a comunidade LGBT. E uma relação muito clara. Muito clara. Muito mais do que vocês possam imaginar com ambos. E é em respeito a ambos que eu atendi o apelo do líder José Pimentel, que pediu para mim que dessemos ainda esta semana, já que ele sabe, regimentalmente, que a matéria não tem nenhuma chance de ser votada hoje. Então é esse entendimento que nós vamos ter que construir. Aqui, sem querer alguém achar que é melhor do que ninguém, aqui não tem, não. Eu, desde que eu estava no movimento sindical, tinha um discursinho bobo de quem era pelego e de quem era combativo. Depois, no longo da caminhada, eu fui ver que muito combativo era mais pelego daqueles que eram pelego. Isso eu aprendi na vida. E eu tenho compromisso com essa lei que eu redigi. E é em cima dessa ideia que eu passei para todos vocês que eu quero construir um entendimento. Na linha da intolerância, do combate ao ódio, à violência contra seres humanos. Esse é o objetivo. Excelência, permite uma parte, senador Paulo Paim. Tendo em vista tudo o que foi observado, e tendo sido testemunha dos diálogos que Vossa Excelência, inclusive, teve com os senadores Magno Malta, com os senadores Eduardo Lopes, que informaram que chegaram a um entendimento com Vossa Excelência. Tendo agora havido este apelo por parte da Secretaria-Geral da Presidência para mais uma reunião nesta quinta-feira, eu fico me perguntando se não poderia o senador Eduardo Lopes aguardar o resultado desta reunião, que, pela própria disposição de Vossa Excelência, deve ser uma reunião onde se dará continuidade e possivelmente um aperfeiçoamento de redação neste ou naquele artigo, e possivelmente chegaremos a um entendimento, talvez até consensual. Eu quero cumprimentar o seu esforço e a possibilidade de ouvindo a todos, para chegar a um entendimento, quem sabe agora, com a chegada do senador Wellington Dias, e poderíamos... Então, eu queria fazer o apelo aqui ao senador Eduardo Lopes. Vamos aguardar esse entendimento, do qual ele poderá participar, para chegarmos a uma redação que apazigue os ânimos. É a sugestão que eu formulo, presidenta Ana Rita, e enaltecendo esse esforço extraordinário que o senador Paulo Paim, com toda a sua experiência, tendo aqui presidido por 2 anos e resolvido abraçar a causa para chegar a um entendimento, vamos colaborar nesse sentido. Senador Magno Malta está inscrito. Senador Magno Malta. Se ele me permitir, é só uma questão. Eu também peço a palavra, presidente. Que eu acho que, como colocou o senador Paulo Paim, a discussão aqui não é quem vota, ou vota ou não vota. A questão central que eu volto a citar é que existe um requerimento que tem que ser votado. Então, hoje não é questão de votar, não votar, pedir vista, não pedir vista.
Eu preciso da informação que data que a Secretaria da Mesa do Senado pediu o processado a esta comissão. E já tem 15 dias. Aqui a data é dia 20 de novembro. Nós estamos hoje em dia 4 de dezembro. Que dia que foi pedido o processado e por que o processado não chegou ainda à mesa? Então, por uma questão, por um entrave, Senador, não podemos discutir essa matéria hoje, que existe um requerimento. O processado não foi encaminhado porque ele já estava na pauta. E eu já disse isso ao senhor. Ele não foi encaminhado porque já estava na pauta. A mesa me informou que foi pedido à comissão o processado. A mesa solicitou e a comissão não encaminhou por decisão desta presidência, porque ele já estava na pauta. Eu não posso encaminhar um processado que já está na pauta. O regimento me garante isso. Eu não posso encaminhar um processado quando já está na pauta. Não foi senador essa informação Magno que a mesa Malta, disse. senador Wellington Dias. E o requerimento, então? O requerimento não precisa ser votado, ele foi encaminhado e o projeto está na pauta. Ele não será encaminhado. Ele só será encaminhado após apreciado pela pauta. Não foi essa a informação que eu recebi da mesa. O requerimento é votado em plenário, senador. Em plenário. Ele só será votado à comissão. Senador, eu já esclareci. Não estava em pauta, tinha retirado de pauta, presidente. Ele foi retirado naquele dia. Ele já estava na pauta. E vamos falar o que está acontecendo. Senador, na verdade, o projeto ele foi retirado da pauta naquele dia. Ele foi adiado a votação. Ele permaneceu na pauta. Mas o requerimento tentou no mesmo dia que ele foi retirado. O processado ele não estava em pauta. Senador, você não está me escutando. Eu estou dizendo o seguinte: o processado só será encaminhado quando ele for votado aqui. Ele permanece na pauta do projeto. Portanto, eu estou impedida de encaminhar o processado para a mesa, para que o requerimento de Vossa Excelência seja votado na mesa. É isso. Senador Magno Malta e senador Wellington Dias. Presidente, me permita uma questão de ordem, senador. Antes, eu falei tanto aqui no nome do senador Wellington Dias, do senador Pimentel e do Walter Pinheiro. O senador Wellington Dias, inclusive eu bati palmas quando ele chegou, porque eu acho que, independente do que for encaminhado, nós temos que ter posições e cada um assumir a palavra empenhada. Então, eu faço questão que o senador Wellington Dias fale antes de qualquer outro processo de encaminhamento. Não, mas ouço com o maior prazer o senador Magno Malta. Senhor presidente, eu acho que o bom senso é muito importante em todos os momentos, e nesse então, mas eu que conheço Vossa Excelência, mais do que todo mundo aqui, nós somos do mesmo estado, da mesma cidade, eu quero dizer ao senador Eduardo Lopes que não acredito em qualquer tipo de má-fé de Vossa Excelência e nem de má-fé da assessoria. Mas nós conhecemos regimentos e sabemos o seguinte: deve ter havido algum erro de comunicação, porque quando você entra com um requerimento na mesa dessa natureza e o processado é solicitado, independe se ele está em pauta ou deixa de estar, o processado precisa ir. Eu não acredito em má-fé, acredito em informações truncadas. Quando a mesa solicita o processado, ele precisa ir. Mas enquanto ele procurei, presidente, Presidente. Pode falar. Mas eu queria falar com... Pode continuar, senador Magno Malta. O nosso entendimento dessa matéria, uma vez que o caminho é o Código Penal, até porque essa palavra que está tão banalizada, que foi tão banalizada, a palavra homofobia precisa ser tipificada no Código Penal, tipificada, e o caminho é o caminho da proposição do novo Código Penal. Dizia o senador Paim, e nós que estamos há muito tempo na vida pública, não só aqui no Senado, sabemos daqueles que jogam para a plateia, que no fundo se esconde, acreditam de uma outra forma e dizem: é porque o meu partido decidiu assim.
Porque o meu partido decidiu assim. A razão pela qual nós estamos aqui nesse impasse e as coisas são depositadas só em uma conta, tipo, parece um degradeio de evangélicos contra grupos que defendem nas suas organizações de LGBT no Brasil. Não é mesmo. Esse plenário está cheio de católicos, de padres. Está aqui o senador Petecão, que é católico, senadores e deputados federais católicos, ortodoxos estão assentados aí, espíritas. Não é uma luta de evangélico. Quando diz o MEC é a favor, a CGU é a favor, mas a sociedade civil é contra, presidente. A sociedade civil é contra. Então, para nós aqui não conta o que o CGU fala, o que o MEC fala. Eles falam no papel, mas na prática ninguém tem coragem de assumir posição. Ninguém tem coragem de assumir posição. E aí, eu vou defender o senador Paim. Quer bem ou mal, gostem ou não gostem do relatório dele, ele fez o relatório. O relatório está apresentado. O relatório está apresentado. E o nosso entendimento, e aí eu volto lá no princípio, presidente, quando na sessão passada foi retirado de pauta, é que ele poderia voltar após esse entendimento da reunião de terça-feira, que não ocorreu pela morte do Deda, e que ficou, então, para quinta-feira. E foi também, e aí eu quero corroborar com Vossa Excelência, senador Paim, porque o senador Pimentel, o senador Pinheiro, o nosso líder do bloco de governo, o Wellington Dias, disse, olha, vai ter uma reunião com a Secretaria de Governo, com Gilberto Carvalho, para que nós encontremos um texto consensual, que verse sobre intolerância, para que nós possamos ir a plenário sem degradeio. Porque fora disso iremos a degradeio. Porque nós estamos plenamente conscientes, porque, presidente, se nós tivéssemos certo de que esse texto viria hoje aqui para votar, aqueles que são contra estariam aqui. Nós estamos prontos para derrotar. Nós estamos prontos para enterrar de vez. Só não o fizemos, e eu disse, só não o fizemos pelo entendimento não é nada disso que vai acontecer aqui, não tem gritaria que vai fazer mudar nada aqui. Então, nós não fizemos, entendendo que estava acordado, e ontem à noite o senador Pimentel me chamou novamente e disse, está acordado com a Secretaria da Presidência da República, amanhã sai de pauta e nós vamos discutir em reunião. Pronto. Nós não, os senadores dessa comissão, que estão nas outras comissões, certamente estariam aqui para votar. Então, é entendendo o entendimento, o pedido de entendimento e o esforço dos líderes é que nós nos esforçamos para que a coisa acontecesse dessa forma. E o senador Paim, ele não está numa posição confortável porque é um degradê de um lado ou de outro, mas ele está numa posição confortável porque a posição dele nunca foi escondida. Senador Wellington Dias. Senhora presidente, primeiro para justificar aqui perante a mesa, como líder tenho inúmeras tarefas. Estava ali agora no Ministério da Saúde, tratando também de uma situação de urgência relacionada a um projeto dos dentistas. Quando cheguei com a solução, já tinham votado, tá certo? Sem a solução que vai precisar de trabalharmos uma aprovação também, um projeto importante. Primeiro, para dizer que na semana passada nós pedimos aqui, fizemos um apelo para que pudesse sair de pauta. Aqui esteve o senador Walter Pinheiro, porque, isso, semana atrasada, melhor dizendo, mas ali nós buscamos, havia nas discussões uma possibilidade de um entendimento. E tinha ficado acertado para terça-feira desta semana, né, que a gente tivesse uma mesa de negociação. E aqui eu quero reconhecer todo o esforço, né, e aqui eu destaco o trabalho coordenado pelo senador Paulo Paim. A missão não é tão simples. Se fosse simples, já tinha sido resolvida há bastante tempo. E quando aqui foi acertado esse encontro, a ideia era de poder, na terça mesmo, a gente ter um texto
E aí isso permitiria, não é, à presidente da comissão, senadora Ana Rita, as condições de votação. Ocorreu um fato, como o senador Magno Maldo lembrou aqui, né, faleceu um líder, não só do nosso partido, um líder importante do país, o governador Marcelo Deda, e isso terminou colocando, eu mesmo fui a Aracaju, Gilberto Carvalho, a própria outras lideranças daqui, o Walter Pinheiro, enfim, e isso resultou em que fizemos um pedido. Ontem eu estive tratando com a senadora Ana Rita e o senador Paulo Paim, fazendo esse apelo. Eu acho que é algo aqui muito sério. De um lado, eu quero aqui reconhecer, não é, todos nós reconhecemos, eu acho, independente de credo, independente de que denominação religiosa, reconhecemos, há sim nesse país intolerância, há sim nesse país ódio, e isso resulta, inclusive, em mortes de pessoas, resulta, enfim. E a exemplo do que o Brasil avançou em relação a algumas áreas, e nesse ponto o texto, ele inclusive avança, inclusive, em relação a outras áreas, como da pessoa com deficiência e outros, e eu compreendo que estamos muito perto. O que se deseja aqui de forma clara sobre isso? É evitar que, a partir de um texto aprovado pelo Congresso Nacional, a gente, ao invés de dar uma solução, a gente aumente um conflito. Ou seja, o Congresso Nacional tem que ter a responsabilidade com o conjunto da sociedade. De um lado, para que haja regras, não é, que não interfira nos direitos que estão previstos na Constituição. Esse é um ponto, né, destacado. Então, o apelo que eu faço aqui ao relator, e aqui pessoalmente como líder, é de que nos dê a oportunidade, desse entendimento. Eu acho que fica uma semana a mais, ainda não é o recesso, na outra semana temos tempo. Então eu quero aqui fazer esse apelo, tá certo? É isso. Eu acho que o adiamento, eu estou pedindo isso, é isso, o adiamento da leitura do relatório para que a gente possa ter essa oportunidade, né, de um entendimento. Atendendo ao pedido do líder, eu consulto ao nosso relator se podemos encaminhar dessa forma. Presidenta, eu mais uma vez quero dizer que quando me procuraram o senador Wellington Dias, o meu líder, que eu procuro seguir sempre, e ele sabe disso. Qualquer momento de uma divergência, eu falo com eles, bom, não, pai, nos acompanha, que é um momento difícil. Sempre seguir, sempre tenho seguido. O meu líder do governo no Congresso, José Pimentel, fez o mesmo apelo que você me fez. Fez o mesmo apelo. E, na minha frente, ligou para a Secretaria-Geral da Presidência da República e reafirmou, Paim, o pedido é esse que nós queremos te fazer. E o Walter Pinheiro também me fez o mesmo pedido que você faz aqui. O que tem que ficar claro aqui, para não ficar uma guerra entre, como diria alguém, gregos e troianos, que quem está pedindo que haja o adiamento, nesse momento, é o líder do bloco, que está assumindo a responsabilidade e está se dirigindo à presidenta. A presidenta decide. A presidenta vai decidir. E, claro, que eu, não é que eu não vou ter posição, eu vou ter posição, sim. Eu... Pode falar à vontade, deixa eu falar à vontade. O nosso líder, junto com o líder do governo, está dirigindo a presidenta que haja esse adiamento e que haja reunião de quinta antes da votação. Pedido que já tinha me feito e eu passei para Vossa Excelência. Dessa forma, a compreensão, o entendimento da presidência desta comissão, e eu estou vendo que está havendo aí uma concordância, tanto do relator, no sentido de que atendamos o pedido do líder do bloco de apoio ao governo, de que nós possamos fazer um adiamento da votação. Então, o que essa presidência determina? Na próxima reunião desta comissão, o projeto continuará na pauta, apenas não será
apreciado no dia de hoje, mas a pedido do líder do governo, ele entra na pauta da próxima reunião. Questão de É ordem. importante Questão de esclarecer. ordem, presidente. Não concluí a fala ainda. É importante. Não, presidente, só para É importante esclarecer que o projeto continua na pauta. É o tempo que os líderes terão para poder dialogar. Na verdade, houve toda essa situação que o senador Wellington disse, em função do falecimento do governador Deda, os líderes não tiveram oportunidade de dialogar, então ele permanece na pauta e na próxima reunião ele será votado por esta comissão. Senador Magno Malta. minha querida senadora, é o que eu disse, ele não depende da pauta para ir para a mesa. A mesa solicitou, ele tem que ir. Independente de estar em pauta ou Ele não está estar, em na qualquer pauta, comissão. eu vou manter o projeto na pauta, Sim, mas senador Magno tem que Malta. mandar o Eu vou processado manter. para a E o mesa. processado? Isso A aí senhora vai manter. essa Não é presidência... não, é regimento interno. Eu estou me respaldando pelo Então regimento. estão orientando Qual a senhora artigo? errado. Sendo orientado Estão orientando pelo errado. professor. Cadê a leitura do Senador artigo? Magno Malta, Lê o desculpa. Desculpa, eu estou falando, a senhora me deu a palavra, pede a eles para dar a senhora para Cadê a ler. leitura Isso é do regimento interno. artigo? Só precisa ler o regimento O interno. requerimento, senhor presidente, não precisa o ser lido artigo- nesta comissão. o artigo- não, o o requerimento artigo- tem que ser lido Eu tô no falando, só plenário. pra- O artigo do regimento que... Deixa eu falar para a senhora, o processado, presidente, com todo respeito, o Eu estou processado... mantendo, senador, Sei, a senhora eu vai estou manter, mantendo o sem acordo problema. firmado com o líder do governo. Sim, senhora, sem o problema. líder do governo está pedindo Não adiamento é de disso que votação. eu tô Encerrado falando. esse ponto, Não, vamos passar não pro pedi próximo pela ponto ordem. da pauta. Não pedi Questão de pela ordem, ordem, não é questão assim. de ordem. Não. Questão de ordem. Eu pedi pela ordem. Questão de Presidente. ordem. Questão de ordem. Presidente, pela ordem, pela Questão ordem. de ordem, Pela questão de ordem. ordem. Pela ordem, presidente. Item não é 2 assim. da Questão pauta. de ordem. Não. Pela Questão de ordem, senhor ordem. presidente. Questão de ordem. Questão de ordem tem que ser atendida. Eu Questão já de disse ordem. aqui... Questão de ordem. Questão de Ah, ordem. Questão de ordem, presidente. A senhora está atropelando o regimento. Questão de ordem. Questão de ordem. Pelo artigo 89, eu estou já encerrando esse ponto. Não, questão Estou de ordem. levantando a questão de Estou ordem. seguindo a Estamos orientação levantando do questão de nosso ordem. líder. A A discussão senhora tá está atropelando o regimento. adiada, Vamos senhor levar presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. É uma questão de ordem. Eu já respondi a questão de ordem de não. vocês. Você não leu o A artigo. senhora Eu já respondeu, a senhora respondi. atropelou. Cadê A o senhora artigo? atropelou. Cadê o artigo? Cadê o artigo? Processado tem que ir à mesa, independente de solicitado estar em pela pauta mesa. ou não. Processado tem que ir, independente de estar em pauta ou não. A assessoria está orientando a senhora errado. Nós vamos recorrer da decisão. A assessoria está orientando ela errado. A questão de ordem, qual artigo, senador? O artigo... Tá ruim o som aqui. O artigo 266... Senhor presidente, eu estou seguindo a orientação do artigo 89 e cabe à presidência desta comissão dirigir os trabalhos. Então, eu estou encaminhando dessa forma, seguindo... Já decidi, senhor presidente, já decidi. Eu está me chamando de presidente, não estou presidindo nada. Senador, eu estou dirigindo os trabalhos dessa comissão. Ela errado, comissão. desculpe, a sua assessoria está te Recorre orientando ao errado. plenário, senhor presidente. Eu vou buscar a resposta da mesa. Está te orientando errado. Eu vou buscar a resposta da mesa do Senado. Está te orientando errado. Eu vou buscar a resposta na mesa do Senado. Se A mesa existe pediu independe. Recorre ao o plenário, senhor pedido de presidente. processado, Recorre ao por que o plenário. processado não vai para a mesa? O item número 3 da